Olá, namastê, sejam todos bem-vindos, né, para mais um aprendizado aqui. E antes eu queria agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal, né, dando o seu like, fazendo comentários. Muito obrigada mesmo, de coração. Né? Eu preciso desenvolver esse trabalho, eu preciso compartilhar para que as pessoas tomem conhecimento, né, de todas essas verdades aqui, dessas coisas que eu estou conseguindo, colocando o meu parecer. Porém, é necessário, né, que as pessoas busquem dentro de si e também tragam o seu parecer para que nós possamos nos engrandecer como seres humanos, como terráqueos, né, como seres desse planeta Terra. E nós vamos falar sobre o judaísmo, né? O que seria o judaísmo? O judaísmo, ele é uma religião monoteísta praticada por milhões de pessoas no mundo. Foi a primeira cultura, a primeira religião a cultuar Javé ou Jeová, aquele ser lá que é citado na Bíblia, nas Escrituras. Se originou na região do Levante e da Mesopotâmia, né? Há mais de 3.000 anos. Então, o judaísmo ele é bem antes, né, de Jesus estar aqui no planeta Terra. Depois, os judeus eles eram seminômades. Eles eram pastores, eles viviam do pastoreio, eles não eram um povo fixado num determinado local. E eles viviam circulando ali pela região da Mesopotâmia, Egito, né, Jordânia, né, assim, para aquela redondeza ali, né. Depois eles se fixaram, até que eles se fixaram na Palestina. Palestina, todos sabem, é um país árabe, não tem nada a ver com hebreu, com nada, é um país árabe. Após a invasão romana e a destruição de Jerusalém, depois de uma revolta com o que ocorreu, né, chamada diáspora judaica, e os judeus foram morar em diversos lugares da Europa. Eles foram para, quando houve essa diáspora aí, né, que outras pessoas tomaram, outro reinado tomou essa região aqui da Palestina e deixou, né, de proteger os judeus que se encontravam lá. O que eles fizeram? Eles subiram para a Europa, foram para a Ásia, eles foram para a África, né? Mas eles conseguiram manter vivo o judaísmo, eles continuavam nesses países e cultuando, né, esse ensinamento aí que eles tinham a respeito, né, do início da civilização, como seria a cultura deles, né? E aqui, né, no o judaísmo, eles consideram Abraão como o patriarca, né, do judaísmo e Moisés seu profeta mais importante. Por que Moisés é o profeta mais importante? Moisés, todos sabem, ele foi criado, né, por egípcios, então ele sabia ler, ele tinha conhecimentos, que ele estudou, ele teve essa oportunidade. Os hebreus eram muito pobres, né, eles viviam no trabalho mais difícil, e o Moisés não, ele se desenvolveu no Egito, né? O Egito já era uma região mais avançada do que essa região árabe aqui onde eles viviam, né? E então Moisés ele se tornou um profeta importante porque ele começou a escrever a história, né, do judaísmo, como surgiu a criação, como eles eram contados no número, nada mais é do que um recenseamento que era feito, né? Os 5 livros aqui das Escrituras é a Torá dos egípcios, né? Porém, existem judeus mesmo, questionando, que não tem nada a ver com isso. Então, a Gênesis aqui, né, nós sabemos, a Gênesis, ela conta o quê? Né? Conta o primeiro livro, que é a história da criação.
Depois o Êxodo, quando eles saíram do Egito, Levítico, né, Números e Deuteronômio. São esses 5 livros aqui que fazem parte da Torá e que são considerados os livros, né, do Pentateuco, os livros escritos por Moisés. Então, Moisés, na verdade, estava contando a história do povo quando ele tirou lá do Egito, né, trazendo aqui para a Palestina de novo, né, porque lá no Egito eles não estavam conseguindo ficar, porque eles estavam sendo, tendo em vista que eles apoiaram os Ixos, né? Então, os Ixos perderam para os egípcios, né? Eles começaram a ser perseguidos pelos judeus. É claro, se ele estava a favor do invasor do país, né? Nada mais justo do que os judeus, os egípcios, tomassem essa medida, né? Aqui no Levítico ele fala dos holocaustos, né? Quanto os filhos de Israel, mas esse holocausto que ele fala aqui também são dos sacrifícios, sacrifício para a pessoa se livrar dos pecados, a oferta lá para o sacerdócio, né? Ele fala aqui também das imundícies provocadas pelo homem e pela mulher, né, que só o sacerdote é que entrava no local santo, como eu falei lá no caso do templo, né, que ainda vou falar do templo do Salomão. Então, o que aconteceu? Começaram a ser perseguidos, né, lá para vir na Palestina não tinha condição, porque era uma pobreza só. Eles foram subindo para a Europa, foram para a Ásia, a China, que era o país mais desenvolvido, para o leste europeu, né, Reino Unido, e lá eles se fixaram. Os judeus, né, existe duas ramificações dos judeus, o judeu safardista e o askenazi. Né? E os judeus podem ser reformadores, conservadores e ortodoxos. Os símbolos do judaísmo, né, são a estrela de Davi, que é composta por 2 triângulos, a estrela de 6 pontas, o menorá e o shofar, não sei como que pronuncia isso. Né? O maior princípio é a crença em Jeová, ou Javé. O judaísmo, eles acreditam piamente aqui, né, no Jeová, porém, esse Jeová que foi inventado no Velho Testamento, porque existe, eu vou fazer um vídeo depois desse aqui, porque existem os judeus mesmo, judeus que não aceitam, que aqueles, os ortodoxos, eles não aceitam a mudança no judaísmo, e eles falam que tudo que está acontecendo no Estado hoje de Israel não tem nada a ver com o judaísmo, que foi isso aqui foi tudo invenção de Moisés. Se é uma invenção do Moisés, Moisés adorou a vida toda a Jeová, ou esse Javé aqui do Velho Testamento, que nada mais é do que um ser, né, extraterrestre que se intitulou ser o Deus, né, e como conta a mitologia dos sumérios. Existem vídeos sobre isso, inclusive no meu canal, canal de vários amigos meus, mas no meu canal eu já estou falando sobre isso também, para que as pessoas não percam, né, o fio da meada para entender realmente essa história, como está processando tudo isso. Tá? Então, eu convidaria vocês que acessem o meu canal, se inscrevam no canal se vocês estão gostando desse conteúdo, né, para que o YouTube perceba que é um conteúdo, né, que enriquece e que ele compartilhe com outras pessoas e que mais e mais pessoas possam vir fazer esses estudos conosco. A intenção é essa. Eu estou fazendo uma caridade, oferecendo aquilo que eu estou aprendendo gratuitamente, e vocês farão a inscrição de vocês gratuitamente, não paga nada. É só tirar um tempinho e ir lá, inscreve-se no canal, abre o YouTube, inscreve-se no canal, dá um like, faz comentário, né? Os comentários são excelentes porque ele dá um up para a gente, dá mais vontade para você estar desenvolvendo mais conteúdo, porque são conteúdos muito complexos, exige muito estudo, exige muita dedicação, que eu estou fazendo com o maior prazer,
né, com o intuito de esclarecer a humanidade que estamos prestes a ir para a quinta dimensão. Nós não podemos ir para a quinta dimensão ainda com uma mente de terceira dimensão. Nós precisamos ter esclarecimento para entender tudo o que vai acontecer conosco na quinta dimensão, né? Então, é por isso que eu estou trazendo esses conhecimentos a pedido dos meus mentores espirituais, a pedido de mestre Arcturius e mestre Orion, né? E eles estão me orientando e pedindo que eu faça essas divulgações. As pessoas estão sendo escolhidas para fazer esse tipo de ensinamento, trazer esse tipo de ensinamento, tendo em vista que as escolas e universidades não fazem, as religiões muito menos. Então, compete a gente, né, aquele que se interessa, caminhar na luz, viver para a luz, né, vibrar o amor incondicional, fazer esse trabalho, e eu me propus a fazer isso. E conto com a ajuda de cada um de vocês, no qual eu agradecerei com o maior carinho para com todos. Tá bom? Muito obrigada, gratidão pelo apoio de vocês até agora, né? Mas vamos continuar lá. Então, durante quase 2 milênios, os judeus foram um povo sem pátria. Eles viviam de comunidades judaicas em outros países, né? Ou seja, do Hanukkah. O Hanukkah angariava fundos, né? E ajudava esse povo a se manter em outros países. O Estado de Israel foi fundado em 1948, na região da Palestina. Atualmente, os Estados Unidos e Jerusalém possuem as maiores populações de judeus. Por isso que em todos os filmes de Natal que a gente assiste, né, a gente vê lá, eles não comemoram praticamente o Natal. Para eles é o Hanukkah, que acontece 3 dias antes do Natal. O Natal vai acontecer depois, porque a maioria de lá é judeu. A ação de graça também é judaico. Então, essas comemorações americanas é por quê? Porque a maioria do povo americano é constituída de judeus, né? Os judeus acreditam que o Messias, descendente do rei Davi, chegará um dia a Israel para governar o seu povo, reconstruindo o Templo de Jerusalém, iniciando um período de grande paz e prosperidade para todos os judeus. Veja bem, o Criador, né, ele promete prosperidade, paz para todos os humanos, né, para todos os seres do universo, porque o universo ele criou. Agora, quando, né, se de repente, né, se faz uma menção a apenas um povo, isso não é do Criador. Infelizmente, essa é uma realidade que nós precisamos assimilar atualmente. Essa promessa aqui não foi feita pelo judaísmo real, foi feito por Moisés, quando ele também escreveu, né, a história e trouxe o judaísmo que era praticado naquela época, aqueles judeus que querem aquelas terras árabes para eles, né? Abraão viveu perto do século 20 a.C., na região de Ur, na Mesopotâmia. Abraão ouviu de Deus, ele ouviu de Javé, não de Deus o Criador, que ele deveria partir da Mesopotâmia com seu povo em busca da terra prometida, onde os judeus viveriam em um ambiente de grande fartura, né? Só que quando ele saiu de Ur e foi para lá, houve uma seca na região. Olha só. Então, calcule. Olha a irresponsabilidade. Quando que o Criador de todos os seres no universo, um ser do bem, nós não podemos colocar nada de mal sob a responsabilidade do Criador. Ele iria ser tão irresponsável de pegar um povo, orientar que aquele povo saísse daquele lugar que ele está, fosse para uma terra que seria abençoada e teria grande e com grandes promessas de prosperidade. Porém, quando esse povo chega lá, o que aconteceu? Uma seca terrível. Ao mesmo tempo, ele ia mandar uma seca para acabar com aquele povo. Aqui exige questionamento da inteligência humana, né?
Eu não estou querendo influenciar ninguém, mas qualquer ser inteligente vai sacar que isso está completamente errado, tem alguma coisa errada aqui nessa história. Né? Pois bem, Abraão trouxe o povo de Ur em direção a Canaã, a terra dos cananeus. Olha, para aqui já tem um problema, porque a terra prometida que esse Deus aí prometeu para eles já tinha dono, era a terra dos cananeus. Né? Quer dizer, eles iriam invadir essas terras aqui, né? Para que fosse uma terra próspera do povo hebreu. E todas as terras da região em volta ali, Irã, né, o que é o Irã hoje, que é o Iraque, Cisjordânia, toda aquela região seriam deles, e iam botar os árabes onde? Né? Após uma grande seca, os hebreus voltaram para o Egito. Eles migraram para o Egito daí, porque o Egito, né, ele era uma região bastante próspera por causa do rio Nilo, muita plantação de trigo, tinha muito trabalho, grandes construções estavam fazendo lá, né? Eles foram para lá. Só que na época que eles chegaram lá, o Egito estava sendo dominado pelos Hicsos, né? Um povo semita. Né? Assim como os judeus, eles eram invasores. Esses Hicsos aqui eram invasores no Egito, né? E estavam dominando, porque eles ganharam a guerra. Então, só que o que aconteceu? Os judeus passaram a ser aliados dos Hicsos, porque eles também eram invasores. Eles eram os estrangeiros naquela terra. Ao invés de eles se aliarem aos egípcios, eles se aliaram aos Hicsos. Então, né, durante algum tempo, eles viveram lá em liberdade por conta disso. Ó. Não foi por causa da maldade do faraó, não, foi por conta dessa situação. Eles eram inimigos do Egito, eles eram invasores em terras que pertenciam a outras civilizações, a outras pessoas. Né? E após os egípcios, com o tempo, conseguiram se libertar desses Hicsos aqui. Né? Eles foram se fortalecendo, eles foram se reorganizando, e eles conseguiram, né, se libertar do domínio Hicso, né? Parte dos judeus se tornaram escravos dos egípcios, por quê? Numa guerra, principalmente naquele tempo que a pessoa não tinha condição nenhuma, numa guerra, o que aconteceu? Quando houve a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, na Europa toda, o que eles fizeram? Pediram que os judeus voltassem para a terra deles, para de onde eles tinham vindo, né? Porque eles estavam, eles tinham que receber donativos para sobreviver, que eles não tinham condição de viver lá. O Hitler, o que ele fez? O governo da Alemanha chegou e falou para eles, ó, não quero vocês aqui, vocês vão tudo embora, eu não vou pagar nada, eu não quero vocês aqui na Alemanha. E eles foram praticamente expulsos da Alemanha, porque eles estavam praticamente, segundo algumas influências aí que a gente também busca, eles estavam invadindo a Europa inteira. A Europa inteira eles estavam invadindo. Né? Não estou querendo aqui dizer que o Hitler estava certo em exterminar judeu, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, né, que como aconteceu a situação. Né? Infelizmente, o governo alemão estava nas mãos de uma pessoa doente, né, que achava que já que eles iam embora, porque naquela época existe também os ensinamentos, né, que os judeus eram colocados naqueles caminhões e ao invés de serem levados mesmo até as fronteiras para eles irem embora, o que eles eram levados para os campos de concentração e eram exterminados lá, né? Quer dizer, aconteceu isso também, porque eles também se negavam a sair da Alemanha, eles queriam ficar na Alemanha. Se eles tivessem realmente sob a luz de uma espiritualidade maior, de um ser maior, o que eles fariam? Eles estavam eles seriam orientados, teriam intuição para não permanecer na Europa, para ir embora, porque se uma segunda guerra estava para explodir, né, eles com certeza seriam os primeiros a serem atacados. Né? Se eles não tiveram essa visão aqui já prova que eles não estavam sob o domínio da espiritualidade, porque quando quando você confia na espiritualidade e você realmente está conectado, né, com o universo, com os seres de luz, isso não acontece. A espiritualidade, ela nos poupa de muita coisa errada que ia acontecer com a gente, né? Moisés, então,
eles foram para lá, ficaram no Egito, né? O Egito, eles ganharam ganhar o poderio novamente, tirando da mão dos Ixos, e começaram o quê? Pegar todos aqueles que eram contra eles, que era o povo inimigo, a fazer de escravo, né? Nisso, Moisés, que era um hebreu, né? Um hebreu, desculpa, começou a escrever os 5 livros e trouxe novamente os judeus, os hebreus, para Canaã, né? A terra lá que ele dizia ser dos cananeus, né? E aquele povo veio pelo deserto por 40 anos. Eles ainda adoravam, Moisés recebeu ordem para trazê-los, mas que fossem monoteístas, ou seja, ele tinha que impor a ordem naquele povo lá. Daí ele fez o quê? Ele escreveu os 10 mandamentos, que era muita gente. Então, eles tinham que viver como, mesmo estando no deserto, caminhando, eles tinham que ter mandamentos a ser seguidos, eles tinham que adorar o único Deus, né? Porque quando eles fizeram o boizinho de ouro lá, que eles adoravam, né? É porque eles viram que Moisés estava demorando, né? E eles estavam sofrendo no deserto, né? Eles falavam, não, esse Deus seu é fajuto. Começaram a questionar o Javé, né? E começaram a voltar a adorar os deuses que eles tinham lá no Egito, né? Que o Egito que adorava todos esses ídolos aí, esses símbolos, né? Não o único Deus. Na Palestina, o rei Saul enfrentou conflitos contra os filisteus que tentavam ocupar a região habitada pelos judeus. Aqui, eles trouxeram um problema para a região atual, porque na época, né, na Palestina, tinha o rei Saul, e havia muito conflito entre os filisteus e os judeus, que já não permitia que eles, como invasores, eles estavam em terras que não eram deles. Então, o que aconteceu aqui? Né, o rei Saul, na época da Palestina, ele teve que enfrentar muitos conflitos. Daí que surge a história lá do Golias, né, que também é uma mitologia, que existe uma história real de como aconteceu isso. O Davi, filho do rei Saul, diz que enfrentou, né, acertou uma pedra, matou Golias. Essa é uma mitologia, né? Ele se fez rei porque foi um trato que ele fez um acordo com Golias, que quem ganhasse, ele iria lutar, quem ganhasse seria dono do reinado. Quer dizer, estava disputando, né, o reinado do Saul, só que o Davi era filho de Saul, né? E Davi reinou em Israel e tornou sua capital Jerusalém. O sucessor de Salomão construiu um templo para Jerusalém. O sucessor é Salomão. Salomão, todos sabem, é filho de Davi. Então, Davi, né, a estrela que ele cultuava, a estrela de 6 pontas, os 2 triângulos. Salomão já passa para a estrela de 5 pontas. É bom saber disso, que às vezes as pessoas confundem, né? Pega a estrela de 5 pontos, a estrela de Davi. Não, a estrela de Davi é de 6 pontas, de Salomão é de 5 pontas. E que ele construiu um templo, né? E na cidade, dentro da cidade de Jerusalém, ele construiu um templo para acabar com esses conflitos, para se fortalecer como sendo um Estado judaico, né? Para que houvesse o monoteísmo prático, sem todos aqueles deuses lá que eles iriam adorar, né? E no século I a.C., né, o reino dos judeus foi conquistado pelo Império Romano. Só que nessa época o Império Romano estava se fortalecendo, né? E acabou com o templo, né? E conquistou essa região toda aqui, ali dos países árabes, inclusive Israel. E no século I depois de Cristo, os romanos começaram a controlar os judeus, começaram a aumentar os impostos, né? E eles começaram a sofrer as consequências, né, de um domínio do Império Romano, né? Em 66 depois de Cristo, houve uma guerra entre eles, os judeus foram derrotados e seus sobreviventes migraram para outros lugares da Judéia, porque o Império Romano começou a chamar não Jerusalém, mas Judéia. Daqui que vem o termo Judéia, né?
E houve a diáspora judaica. Os romanos passaram a nomear a região como Palestina, né? Daí não era mais o Estado de Israel, eles determinaram que seria a Palestina, voltava a ser o que era antes, né? E começou o judaísmo, esse judaísmo aqui baseado, né, na mitologia lá daquele povo que estava lá no Egito, né, pelos ensinamentos de Moisés, né? Os rituais judaicos, eles são muito interessantes, né? Tem o Bar Mitzvah. Primeiro, quando o menino tem 8 dias, né, ele passa por uma circuncisão, né? Ele é circuncidado, né? Por quê? Porque também foi determinado para Abraão, né, que todos aqueles que aceitassem o monoteísmo, que ficasse do lado dele, né, deveria ser circuncidado ou seja, todo que é circuncidado, que aceitou, né, a ser da religião de Abraão, né, ele é praticamente para marcar aquele povo, entendeu? Quando eles viam, falavam, você é circuncidado, você é judeu da religião de Abraão, né? Então, é por isso, para marcar. E a pessoa, né, era escolhida, lá que seria o padrinho do menino, eles faziam festa, faziam aquela comemoração, né, para iniciar esse menino aí no judaísmo. Quer dizer, a pessoa nunca teve o livre-arbítrio para ela escolher, né? Ela foi imposto que você não é filho de judeu, vai ser judeu, né? E o bar mitzvah, o que seria o bar mitzvah? Quando o menino faz 13 anos de idade, né, ele é apresentado para os sacerdotes do templo, ele começa a colocar o kippá, que fala aquele chapéuzinho lá, né, e ele pode pregar. É aqui que conta a história do quê? Que Jesus, né, aquele Jesus lá que eles falam, né, ele eles foram fazer um recenseamento, e quando eles estavam voltando, né, a Maria deu falta do Jesus e eles voltaram, chegaram lá e estavam pregando no templo. Ele estava pregando no templo porque ele já tinha feito o Bar Mitzvah e ele tinha esse poder de pregar para os sacerdotes do local, né? E o sacerdote, ele falava as coisas, né, do Pai, de Deus e tal. Então, começou aqui, né, o tormento do Jesus lá, né? E tem o Miave, né? Ou Miari, eu não sei como que fala isso aqui, que é um ritual de purificação espiritual. Toda sexta-feira, todo judeu, ele tem que passar nas águas lá para se purificar. Principalmente a mulher, para eles, a mulher é que mais adquire impureza, sabe? Porque a menstruação é uma impureza. Depois que ela passa o ciclo menstrual, ela tem que passar nas águas para se purificar. Depois que ela dá a luz, ela tem que passar nas águas para se purificar, sabe? Eles vivem em função disso, viviam em função disso, esse povo aí, né? E então foi instituído daí pelas igrejas, né? O quê? O batismo. Não é batismo, é purificação. É tirar aquilo que foi adquirido, mas eles faziam isso constantemente, né? Porque eles achavam que a mulher era impura, né? A mulher tinha que fazer, se o homem ele cometia um adultério, ele tinha que passar pelas águas, quer dizer, passava, acabava tudo em nada, né? Onde você viu achar que uma menstruação de uma mulher é uma impureza, né? Isso foi criado pelo Criador, isso aí. Depois que a mulher dá a luz, ela se torna impura, ela se torna mais nobre ainda, porque ela fez um ser humano dentro dela. Lógico que tem a participação do homem, né? Mas tem a participação dela, ela carregou 9 meses no feto. Né? Isso aí não é maldição, isso aí é algo que é uma bênção. Né? As mulheres têm que ser mais valorizadas pelas religiões. Elas não são, porque eles morrem de medo que uma mulher tome o poder do sacerdócio. Né? E eles, no sábado, daí, eles têm os descansos, eles só ficam, né, fazendo sacrifício, né, orando, adorando lá o tal do Javé, né? Comendo. Tá? É o sabá. Surgiu o sabá e eles criticavam muito isso no Mestre Jesus, porque Jesus fez cura no sábado, eles falaram que não podia. Quer dizer que no sábado a pessoa ficou doente, vai morrer, que nem se você quer agora. Fica doente, você vai lá, não tem no hospital, você tem que morrer, porque eu sou judeu, entendeu?
É complicado isso, gente. É entendimento errôneo por ignorância, falta de conhecimento, né? E os judeus, eles estão divididos hoje em os safardistas, sefarditas, são os judeus da Espanha, ali que fica naquela região ali da Península Ibérica, Espanha, pega uma parte de Portugal. Os judeus askenazes são da França e da Alemanha, né? Que são esses aqui com ideias socialistas, de onde saiu o sionismo, né? E tem também o conservador. Daí os tipos, são esses dois tipos aqui. Daí existem, né, tipos de judaísmo. Quais são os tipos de judaísmo que existem? Os judeus reformistas são aqueles que se adaptam ao modernismo, né? Aqueles que estão evoluindo com a situação, né? Os conservadores, eles defendem Israel como a terra santa. Para eles, a terra santa é Israel e deve ser devolvida para eles. Aqui, desses conservadores aqui, né, eles defendem, mas eles não brigam por ela. Eles defendem e não brigam. Só que desses conservadores aqui, saíram o sionismo, o sionista. Os sionistas saíram daqui, né, exigindo lá aquela terra lá para eles. E os ortodoxos, eles são exatamente como o judaísmo antigo, sem mudar nada, né? Acreditam num Criador, eles acreditam ainda, né, que o Messias será da casa de Davi. Aqui uma incoerência muito grande, porque o Jesus, né, ele nasceu da casa de Davi, só que quem não aceitou, né, não aceitaram, são os reformistas, os sefarditas, né, eles não aceitaram Jesus, porque os ortodoxos, para eles mesmos, eles não entenderam, que eles acharam que Jesus, né, que esses antigos aqui que deveriam realmente aceitar o Mestre Jesus que veio da casa de Davi. Então, eles estão esperando até hoje. São esses que estão esperando, os ortodoxos, os antigos, né, que existem na Europa hoje. Não tem nada a ver com Israel, e eles falam que o judaísmo não tem nada a ver com Israel. E os símbolos do judaísmo, quais são? A estrela de Davi, de 6 pontas, o menorá, que é o candelabro de 7 pontas, desde a época de Moisés, porque eles usavam isso aqui, com 7 pontas, para iluminar a arca, porque eles foram para o deserto levando a arca, né, do conhecimento, que dentro tinha o quê? Os 5 livros do Pentateuco, né, a história do povo que ele estava contando estava ali dentro, né, a aliança, consistia na aliança que eles estavam fazendo com o Javé para vir a Canaã em busca da terra prometida. Tudo isso estava dentro da arca, né? E essa arca era iluminada por esse menorá, que é aquele castiçal com 7 pontas, né? Sete luzes. Por que 7? Porque os 7 dias da criação, né, representava a criação. Então, eles assumiam que estava sendo criado por Deus, fizeram uma nova aliança com Deus para levar o povo lá de volta para a Terra Prometida, porque eles achavam que estavam sendo castigados, porque eles saíram da terra que tinha sido prometido para eles e foram para o Egito, né? E como castigo, eles estavam sendo perseguidos pelos egípcios, né? Então, eles fizeram uma nova aliança, que eles iam manter aquilo, aquela criação, e eles iam manter, né, esse acordo com o Deus de que eles voltariam e não sairiam mais daquela terra. Então, daí, quando Salomão ele construiu o templo, né, ele colocou lá no centro, onde só o sacerdócio pode frequentar, ou poderia frequentar, ele colocou, né, num aterramento ali, a Arca da Aliança. Então, dentro do templo judaico existe a Arca da Aliança, né? E os mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, eles, além da igreja, tem o templo, né? Quando você vai no templo, você faz as novas promessas, né? E antes de construir o templo, o que eles fazem? Eles enterram uma arca, né? Que seria a promessa, e faz o templo em cima. Só que eles permitem
que a imprensa, que todo mundo visite aquele templo ali, que por 30 dias ele fica aberto ao público para conhecimento do público. Passados esses 30 dias, o templo se fecha e só recebe os membros da Igreja de Jesus Cristo Santos dos últimos dias. Né? Ninguém mais pode entrar lá no templo. Eu frequentei o templo muito tempo, né, porque eu queria conhecer todas as religiões, eu tive essa oportunidade, eu dei aula do Velho Testamento na Igreja dos Mormons por um bom tempo, né, aula para casais, já era divorciada, eu fui muito bem recebida na igreja, né, quando eu saí de lá, eu achei que eu tinha que ir para outros lugares, né, o patriarca da igreja, o bispo, meu bispo, eles vieram na minha casa, eles choraram e pediram que eu continuasse, sabe? Então, e eu pude, a convite deles, eu fui visitar o templo. É preciso ter um passaporte para você entrar no templo. Né? É magnífico, é maravilhoso lá, né? E o centro, né, é a área onde é o lugar, a sala onde você vai buscar pelo autoconhecimento, ou seja, você entra lá e você vai fazer meditação. Parece que você está em outro mundo, né? Não é um lugar só dos sacerdotes. Lá é um lugar onde a pessoa tem a consciência, fazer uma meditação, dela crescer como ser humano. Então, é muito interessante essa parte da Igreja dos Mormons. Eu gostei muito, né, de ter aprendido isso com eles, porque enriqueceu muito, assim, o meu lado espiritual, tá? E eles têm também o sofá. Sofá é aquele chifre, né, de carneiro ou de um outro, e é usado para marcar o fim, né, o fim do sacrifício deles lá e o dia do perdão. Então, quando eles fazem lá as comemorações deles, né, eles tocam aquele de ação de graça, eles tocam esse sofá, né, para anunciar que o sacrifício do povo do judeu, né, chegou ao fim e que o dia do perdão chegou para eles. Tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre o judaísmo. Quero agradecer àqueles que estão aqui online comigo até agora, assistindo ao vivo. Muito obrigada pela colaboração de vocês. Fiquem em paz, né? Fiquem no amor do mestre Arquitúrios, na cura, né? Na luz, e que seus caminhos sejam iluminados para um conhecimento verdadeiro, que a alma de vocês se engrandeça com tudo que vocês vierem a aprender a partir de tudo isso que está sendo apresentado aqui pelo meu canal. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê.